Bom dia, gente. Meu nome é Rodrigo. Eu sou estudante da Universidade Internacional aqui de Florianópolis, né, Uninter. Atualmente, eu estou fazendo o curso de Teologia e o curso de Ciências da Religião. E esse mês, como trabalho, a gente teve a proposta de fazer um texto informativo, né, falando sobre as transformações nas cidades. Daí eu vou falar um pouco sobre as transformações que ocorreram aqui em Florianópolis em comparação às que ocorreram em Altamira, do Pará, né? A cidade de Florianópolis, ela é a capital do estado de Santa Catarina. O município, ele é composto pela Ilha Maior, alguns bairros da parte continental e algumas ilhas circundantes, menores que temos aqui em volta da Ilha Maior. A área de Florianópolis gira em torno de 674,844 km² e tem uma população estimada em torno de 500.973 habitantes. Desculpa. De 2010 para cá, Florianópolis teve uma taxa de crescimento em torno de 15,91%. O nosso salário mínimo em Florianópolis gira em torno de 4,8 salários. A população religiosa que temos aqui em Florianópolis é predominante pelas denominações católica, evangélica e espírita, sendo a católica em torno de 267.618 pessoas, a evangélica 54.720 pessoas e a espírita em torno de 30.793 pessoas. E sua grande maioria é constituída por essas três. Temos aqui em Florianópolis uma diversidade de religiões, porém as outras, como o budismo, o hinduísmo, né, religiões chinesas e japonesas, shintoísmo, né, confucionismo, são bem poucas aqui a quantidade de pessoas em Florianópolis, né. Temos mais no restante do estado. Mas em questão de educação, Florianópolis está de crianças de 6 a 14 anos escolarizadas, temos uma taxa em torno de 98,4%. E a saúde aqui em Florianópolis, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, temos uma taxa de mortalidade de 7,71. Então, comparada a outros estados brasileiros, é uma taxa bem pequena. A cidade de Florianópolis, ela é conhecida por ter uma elevada qualidade de vida. E daí sendo a capital brasileira com maior pontuação do Índice de Desenvolvimento Humano, né, calculado pelo PNUD, das Nações Unidas. Então, assim, Florianópolis, né, aparentemente parece ser uma cidade maravilhosa de viver. Eu particularmente gosto muito de morar aqui, né, já moro tem 10 anos aqui na região, né, de Santa Catarina, e é uma das cidades que eu mais vejo assim que em questão de educação, em questão de saúde, é bem mais desenvolvida, né, do que as outras cidades que eu morei. Porém, nem tudo aqui em Florianópolis são flores, né? Talvez a maior problemática que tenha ocorrido aqui na cidade de Florianópolis seja a polêmica e talvez o cerne do crescimento urbano de Florianópolis, que foi a construção e a preservação da ponte Hercílio Luz, que daí a ponte foi idealizada ali em 1920, né, quando teve sua construção em 1922, e durante esse período de tempo, até hoje, ela tem passado por vários processos e teve agora em março a sua reinauguração, né. Daí eu vou contar um pouquinho ali da história da ponte. A ponte Hercílio, ela foi uma obra que custou em torno de 14,4 milhões de contos de réis. Ali em 1920, era um tempo em que o período republicano, né, estava fazendo vários investimentos nas capitais. Então, aqui em Florianópolis, esse dinheiro saiu tanto do governo como do Estado, né? Então, foi um alto custo. O problema da ponte, ele não está simplesmente no custo. Naquela época, os materiais, ali a produção de aço fundido, aqui no Brasil,
não era feita em grandes quantidades. Então, para a construção da ponte, tiveram que ser importados esse aço, né, dos Estados Unidos e da Dinamarca. Então, acaba que a ponte, apesar de ter sido um marco para a época, né, e ter gerado um desenvolvimento muito grande para Florianópolis, ela também acabou ocasionando um gasto muito grande para o Estado, né, que não tinha tanto os recursos necessários, né, totais, como também não tinha os equipamentos adequados para a construção dessa ponte. Então, basicamente, a ponte, em 1922, né, teve o início da sua construção, passou por vários processos, né, e daí o preço saiu em torno de 14,4 milhões de contos de réis dessa obra, que se a gente fosse transferir hoje para reais, saía em torno de 1,7 trilhão de reais, né, segundo a última pesquisa que foi feita. Então, assim, após a abertura da ponte, houve uma elevação do custo de vida. E essa agitação do mercado imobiliário que fez com que a grande parte da população que vivia ali na região próxima à ponte acabasse se deslocando para a região dos morros. O que fez com que a cidade ficasse um pouco segregada, né? Quem tinha ali os recursos financeiros, né, mais elevados, começaram a morar ali em torno da ponte, e a população mais pobre, né, acabou indo para a parte dos morros, adentrando os morros, né. E daí, por causa da deteriorização da ponte, em 1991 ela foi interditada. E daí de lá para cá ela teve envolvida em diversos processos e polêmicas, né, que percorrem até hoje. Em 2005, foi proposto um projeto de reabilitação da ponte. E desde esse ano começou um longo processo de recuperação. Daí, segundo uma CPI da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, né, apontou que desde a década de 80 foram gastos 688 milhões em valores atualizados, né, em cerca de 30 contratos e aditivos, tanto para a manutenção quanto para a reforma da ponte. Então a gente pode ver assim que foi uma obra que tanto foi caro como tem sido caro até hoje. E daí somente o projeto ali de restauração e reabilitação da ponte vai custar em torno de 486 milhões de reais, conforme os dados do Estado. Então, assim, somente com esse dinheiro gasto, né, para fazer a ponte e a manutenção da ponte, né, daria para construir pelo menos 2 pontes aqui em Florianópolis, né? Na época que a ponte foi interditada, teve que ser construído mais 2 pontes, que são as pontes que temos hoje atualmente, que é a Pedro Ivo e a Colombo Salles. Essas pontes, o que acontece com elas hoje? Elas estão deteriorando também pelo tempo, né, que foram construídas. Então vai ter que ser feita uma reforma nessas 2 pontes, que vai começar agora em junho desse ano, né? Esse mês. Então essa reforma ela vai gerar em torno de 7 milhões de reais aos cofres públicos. Então, assim, um dos maiores problemas que ocorre aqui em Florianópolis em si, do crescimento urbano, é essa falta de gerenciamento dos recursos públicos, né? O crescimento aqui, ele se deu de forma muito desordenada, né? Essa questão das pessoas adentrando os morros e as matas tem sido feito de forma um pouco deliberada, né? E não tem um gerenciamento, pelo menos efetivo, que faça com que tenha um controle maior, né, sobre esse adentramento das pessoas. Então, acontece que com o crescimento urbano aqui de Florianópolis, a gente vive hoje um dos maiores problemas de escassez dos recursos hídricos, né? Além do crescimento urbano, a cidade de Florianópolis ela passa por um progressivo fluxo turístico, né? Principalmente na alta temporada, que é quando a população do município chega praticamente a dobrar. O que ocorre é aumento na demanda que vem comprometendo o fornecimento de água,
né? Sem contar que os municípios de São José, Palhoça, Santa Amaro e Biguaçu, que são municípios aqui próximos de Florianópolis, são abastecidos também pela adutora, né? Fazem parte do Sistema Integrado de Abastecimento de Florianópolis. Então, a cidade de Florianópolis, ela é muito vista como uma cidade paisagística, né? A gente costuma ver muito de uma ilustração tipificada, né, da ilha verde e azul, né? Uma ilha tropical com seus morros e montanhas, né, na parte central da ilha. Porém, não se percebe nessa visão o embate entre a urbanização e a consequente degradação, né, ambiental dos sistemas decorrentes de um crescimento do processo de ocupação desordenada. Então, assim, essa imagem, ela dá a ideia de que a ilha encontra um mínimo de preservação. E não, principalmente nos morros. Que daí, conforme aos poucos, né, as pessoas vão adentrando. E nessa expansão costumam ser as áreas mais afetadas, né, que temos pela falta de água. Então, assim, como conclusão, eu tenho o quê? Que da mesma forma que a cidade de Altamira acabou sofrendo grandes impactos, né, decorrente da construção da hidrelétrica de Belo Monte, Florianópolis sofre hoje pelos problemas ocasionados pela urbanização desordenada, como a crise hídrica, né, que há meses se estende aqui na cidade. Em janeiro a gente teve um fato ali que foi uma das adutoras, né, que teve um rompimento por causa de uma chuva que teve aqui. E acabou que ao longo desses meses, essas adutoras têm sido remendadas praticamente, né? Ao invés de ter sido feita uma forma mais planejada, né? De como gerenciar esse fluxo. Então, assim, a gente é uma coisa que traz à mente da gente pensar o quanto que devemos ter em gastos, né, de recursos públicos para o essencial, né, a humanidade. Porque, assim, quando a gente para pensar no tanto que foi gasto para a construção e manutenção da ponte, o quanto de adutoras, né, e talvez um gerenciamento melhor da água tivesse sido feito em Florianópolis, né. Então, assim, são questões que levam a gente a pensar. A ponte, ela trouxe para Florianópolis uma grande expansão financeira, né? Antes o fluxo ali de passagem, né, do continente para a ilha dava-se apenas por barcos, né? Hoje não, hoje a gente tem um fluxo maior de carros e ônibus através das pontes que temos, né? Porém, essa construção também acabou criando também uma segregação na cidade, né? Onde a gente vê ali a parte dos morros, né? Urbanizada a parte mais pobre, e daí uma urbanização explosiva, né? De uma classe média abastada, ali em volta da ponte, né? Que gera uma segregação cada vez maior no espaço da ilha. E acaba que isso traz uma mensagem, né, do interesse financeiro, né, empresário que se tem, que torna mais importante, né, a expansão econômica do que os problemas socioambientais, né. Então, assim, devemos refletir mais sobre a destinação que se dá aos recursos públicos, né? Observar os limites que devemos pautar na hora de manter ou não um patrimônio cultural, né? Inclusive, mês passado a gente falou um pouco disso, né? No meu estudo de caso ali, eu citei um pouco essa questão, né, do patrimônio e cobrar, né, aos nossos governos a elaboração de plano diretor adequado, que leve em conta o bem-estar do povo, a importância da manutenção das áreas de preservação, onde se encontram os mananciais, né, e a preservação do meio ambiente. Porque se nós pensamos na imagem da cidade, né, em questão de beleza, e deixamos de lado a questão de como as pessoas estão vivendo ali, a qualidade de vida de cada um, acabamos que temos uma cidade linda, porém o povo vivendo em sofrimento, né? E eu acho que essa não deve ser uma proposta das cidades, né? As cidades, elas devem pensar sempre o seu planejamento urbano, né, de acordo com as condições de vida da população também, né?
Então, basicamente é isso, né? Meu trabalho ali, eu agradeço, né, pela atenção de vocês, né, por estar aí me acompanhando, né, me apoiando ali no curso, né, o pessoal, e é isso. Obrigado pela atenção e fica o meu joinha.